Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. O Rogério Caboclo é um dos nomes fortíssimos, né, para ser presidente de São Paulo. É um dos grandes nomes para ser o próximo presidente de São Paulo, candidato e muito provavelmente presidente. Pode não ser, mas é um dos nomes fortíssimos nesse momento para ser o presidente de São Paulo, e isso envolve muitas coisas, né? Quem é esse cara? O que ele faz? O que ele fez? Ele já foi presidente da CBF e ele foi afastado. Ele é um cara que ele foi afastado por assédio da CBF, né? E depois disso ele foi absolvido. Meados ali de 2023, os processos foram encerrados e ele foi absolvido. Independente, né, disso aí, independente de tudo isso, nós não queríamos isso, né? Isso é tudo que nós não queremos. Independente, né? Ele foi declarado inocente e tal, mas independente de tudo isso, é tudo que nós não queremos. Um cara que passou pela CBF e também pelo histórico dele, né? Pela vida dele, pelo momento que vive o São Paulo e tudo de diferente que nós queremos. Esse cara, eu não conheço o trabalho dele, já o conhecia, claro, de tudo isso que aconteceu, dele ser muito forte há muitos anos no São Paulo, mas olhando assim, o perfil dele é tudo que nós não queríamos, é tudo, é o mais do mesmo. Te digo como assim. Rogério Caboclo, ele é conselheiro vitalício do São Paulo. Conselheiro vitalício. Ele é filho do Carlos Caboclo, que também fez história. Já foi diretor de marketing e diretor financeiro do São Paulo nos anos 90 e 2000. Então, ele é mais um daqueles caras que, de uma certa forma, tem uma força gigantesca nos bastidores do São Paulo, de forma... isso é hereditário, vem de família. Isso é tudo que nós não queríamos que continuasse pela forma, pelo formato que as coisas acontecem no São Paulo, principalmente no cenário político, administrativo, de gestão. Esse cara entrando ou não, ele sendo presidente ou não, pode vir a ser um bom presidente, pode vir a ser um péssimo presidente. Independente, as primeiras impressões é tudo o que nós não queríamos em relação ao mais do mesmo. Entendem o que eu tô querendo dizer? Independente, o cara pode ser bom, pode ser ruim, a gente não sabe. Só que a impressão que dá é que ele será mais um desses caras que entram com esse formato de gestão, priorizando questões que não interessam ao futebol do São Paulo, mas muito mais ao conselho. Então esse cara, ele, pelo que nós estamos vendo, é um cara muito bem relacionado politicamente. Ele é um cara que a vida inteira ele conhece o São Paulo, está ali nas entranhas ali do Morumbi. Então é tudo que nós não precisávamos, é tudo que nós... Não é que nós não precisávamos, mas era tudo que nós não queríamos. Nós queríamos novos investimentos, gestões inovadoras, nós queríamos uma mudança. Depois do impeachment do Casares, a saída do Belmonte, Douglas Schwartzman, Dedé, agora a demissão do Rui Costa, chega por um curto espaço de tempo, né, por um momentinho ali, chega a nos dar esperança, né? Chega a nos dar esperança, porque a gente sempre fica discutindo. É técnico, demite esse técnico. Esses jogadores, esses perninhas, demite os jogadores. Só que nós, São Paulinos, principalmente nós, São Paulinos, nós chegamos, né, a uma situação muito escancarada, que o problema maior de tudo, todo mundo sempre soube. Só que nós passamos a conhecer muito mais política, muito mais gestão no São Paulo, tentando expor pessoas, personagens ali que destroem, que detonam um clube. Então ficou muito claro para nós
quem tá prejudicando ali é quem manda de verdade, quem assina os papéis. Que chega treinador ruim, mas o buraco ele é muito mais embaixo. Chega treinador ruim e bom e não consegue fazer nada. Chegam jogadores ruins e bons e não conseguem fazer nada porque o buraco é muito mais embaixo. Então, em um momento em que nós tivemos o impeachment do Casares, a saída do Belmonte, né? Está recente ainda. De uma certa forma, isso já fazem alguns meses, mas ainda está muito recente porque vão ter as novas eleições. Ainda tá fresco, tá quente. Então, em um momento de inovação, de esperança, e aí demite o Rui Costa, que era um cara que assim, pra mim é uma figura, assim, deplorável, um profissional super incompetente que ajudou a destruir muito o São Paulo, talvez de forma indireta, né, que é o máximo que eu posso falar aqui. No momento em que o São Paulo está passando por uma grande reforma administrativa, que era o que estava dando a entender, um dos grandes nomes que vem é esse Rogério Caboclo, que nem conheço, tá? Nem conheço, mas lendo o básico aqui do que aconteceu com ele na CBF, filho de quem é, a carreira, o perfilzão dele aí, não sei do que se trata. Pode ser um cara excelente, pode ser um cara horrível, pode ser um cara incompetente, nem sei, não conheço direito. Nem sei do que se trata, mas lendo o perfil dele da forma aqui, ó, tô com o celular aqui, ó. Lendo o perfil dele, não dá pra ver a tela, é só escrita. Lendo o perfil dele da forma mais básica possível, era tudo que eu não queria e acredito que a maioria de vocês também não. É um cara conselheiro vitalício, filho de um cara que foi muito forte no São Paulo, já esteve na CBF, independente do que aconteceu lá na CBF, já esteve na CBF, entidade em que gera muita dúvida e desconfiança em várias ações que toma. Eu vejo não só nós São Paulinos, mas torcedores de outros clubes não gostando da seleção brasileira por conta da CBF. Aquilo ali é um lixo, aquilo ali é horroroso, aquilo ali é mal gerido. Nós temos uma má impressão gigantesca da CBF. Na Copa é diferente, né? Na Copa gera muita emoção e aí a gente acaba torcendo pro Brasil, mas porque é Copa. E aí fica aquela coisa de Brasil, né? Tem inclusive torcedores, pessoas que também não gostam da Copa, né? Eu gosto, eu acabo torcendo pro Brasil, mas tirando esse momento da Copa que acontece de 4 em 4 anos, tirando esse momentinho da Copa, a maioria dos torcedores, né, a grande parte dos torcedores fanáticos do Brasil, não só do São Paulo, mas de todos os outros clubes, tá de saco, pelo que eu vejo, pelo termômetro que eu vejo, tá de saco cheio, não tá nem aí pra CBF. Quer que, sabe, não quero nem saber da seleção brasileira, aquilo ali é um lixo. Então o Caboclo, ele passa por isso, independente dele ter, de novo, não tô entrando no mérito da questão, ele foi absolvido, pelo que eu li aqui, ele foi absolvido. Dependente do que aconteceu ali ou não, foi absolvido e tal. Só que o perfil dele, de novo, isso aqui parte muito da minha opinião. O perfilzão aí dele, pelo que eu vejo dele, é tudo que eu não queria no São Paulo nesse momento, porque pra mim é uma situação mais do mesmo. É uma gestão arcaica, é uma continuidade de gestão que há muitos anos nós vemos no São Paulo, que nós estamos acostumados a ver e nós estamos percebendo, estamos vendo, está sendo provado que não está funcionando. Então, nesse primeiro momento, é claro que é difícil falar de um cara que ele pode nem vir a ser presidente de São Paulo, mas se ele for, pelo contexto dele aí, basicamente tudo que eu não queria pelo perfil. Pra mim, ele sendo presidente de São Paulo, será mais do mesmo por conta de todo esse contexto. Filho de um cara muito grande no São Paulo, conselheiro vitalício, pra mim, infelizmente, não seria um cara pra eu apostar pra mudar as coisas no que se trata da gestão de São Paulo. Mas, quero saber a opinião de vocês, quem quiser deixar isso nos comentários. O vídeo de hoje foi esse, valeu e até a próxima.